Fala pessoal, hoje estou gravando esse vídeo porque muitas pessoas têm perguntado, né, como fazer gráficos dentro do PowerPoint, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder dar uma explicação simples para vocês a respeito disso, tá? Então, para fazer um gráfico no PowerPoint é tão simples, né, quanto fazê-lo no Excel. Ah, mas eu não sei fazer no Excel, não sei fazer no PowerPoint. Não tem problema. Para fazer tanto em um quanto em outro, a gente vai usar o mesmo recurso. Então eu vou vir aqui na opção de inserir e vou usar aqui a opção de gráfico. Eu vou ter que selecionar o gráfico que eu quero fazer. Então aí vem a primeira questão, que é definir que tipo de gráfico você quer mostrar. Tá? Então, os gráficos mais comuns são do tipo colunas, que são gráficos comparativos, né? Esse que está aqui na tela. Basicamente, você pode usar esse gráfico de coluna para fazer comparativo entre vendedores, entre dados de um ano para outro. Então, esse é o gráfico mais comum. Tá? O gráfico de barra é um gráfico de coluna em outro eixo. Então, basicamente, o comportamento é igual. Tá? Existem gráficos de pizza, que são esses daqui, né? São gráficos comparativos, né? Geralmente para a gente mostrar porcentagem de distribuição de alguma informação. Tá? E existem outros tipos de gráficos que são úteis, aí, por exemplo, gráficos de linha, que são para você traçar comparativo. Vamos supor que eu esteja fazendo aí o gráfico de uma empresa, eu vou fazer o gráfico dos vendedores, eu quero saber como foi o desempenho daqueles vendedores. Então, cada gráfico aqui tem uma utilização específica. Tá? Eu vou criar aqui um gráfico do tipo coluna, só para vocês verem como é a interface entre o gráfico do PowerPoint. Tá? Reparem que toda vez que eu inserir um gráfico no PowerPoint, ele vai chamar junto aqui para nós a opção do Excel, ó, ok? Então, não existe como fazer gráfico no PowerPoint sem usar o Excel. Tá? Aí eu queria que vocês reparassem também aqui, né, que nessa pequena tabela aqui eu consigo aumentar se eu quiser, tá? Ó, consigo regular esse tamanho. Tá? Ele traz uma série de informações, categoria 1, 2, 3 e 4, série 1, 2 e 3. Tá? O que vem a ser isso? É basicamente um modelo padrão que nós temos de gráfico. Tá? Dentro aqui do Excel eu posso alterar isso aqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, janeiro, posso colocar fevereiro, posso colocar março, posso colocar abril. E reparem que toda vez que eu alterei aqui, né, ele está modificando dentro do próprio PowerPoint. Então essas informações aqui, elas são alteráveis em tempo real. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vendedor 1. Eu vou colocar vendedor 2. E aqui eu vou colocar vendedor 3. Então, é só para a gente observar como que é a distribuição dessas informações no gráfico. Vocês vão perceber que aqui estava escrito categoria e aqui estava escrito série. Tá dentro do Excel, o que é uma categoria? São, vamos colocar assim, são situações, no nosso caso a gente está fazendo um exemplo com meses. Então a categoria, em que tipo de informação aquele dado se distribui. Então no caso aqui a gente quer fazer uma categoria de meses. Tá? E as minhas séries, o que vem a ser as séries? Tá? É só olhar aqui a legenda. A série azul, série laranja e a série cinza são efetivamente as informações. Então aqui eu vou querer fazer um gráfico de a quantidade de vendas que cada vendedor teve num período mensal. Então aqui eu vou mudar os dados, né? Vou colocar aqui o vendedor 50 no mês de janeiro, o vendedor 2, 30 e o vendedor 3, 45. Então, reparem que o gráfico ele vai construindo à medida que a gente vai preenchendo. Tá? Então, aqui, ó,
vendedor 1,35, vendedor 2,40, vendedor 3,25. Tá? Então, reparem, é algo bem intuitivo fazer essa alteração dos gráficos, porque ele já vai construindo para a gente um padrão. Tá? E o gráfico ele se ajusta mediante aquilo que a gente está fazendo. Aqui eu vou colocar a distribuição igual, para a gente ver como é que ele fica. Ok, terminei de editar o gráfico. O que eu posso fazer agora? Se eu fechar essa tela aqui, ok, o gráfico está pronto, está resolvido. Tá? Eu posso formatar esse gráfico se eu quiser, né? Eu posso dar um título para ele aqui, ó. Eu posso colocar vendas primeiro quadrimestre. Tá? E eu posso também mudar o estilo desse gráfico. Tá? Você pode deixar ele mais detalhado, com outras cores, com outro visual. Tá? O PowerPoint ele permite você fazer todo esse tipo de alteração dentro do gráfico. Tá? Agora, lembra que no início eu falei que existem diversos estilos de gráfico, né? Diversas formas de você construir um gráfico. Será que eu posso pegar esse gráfico aqui e mudar ele de estilo? Vamos ver, né? Lembra que eu falei que o gráfico de barra ele é exatamente o gráfico de coluna, só que no eixo horizontal. Ó. Vou mudar ele para um gráfico do tipo coluna. Deu certo. Ficou o mesmo comportamento, só que em outro eixo. Será que esse gráfico rola fazer um gráfico de pizza? Ele faz, mas é um gráfico que não está dizendo para a gente exatamente o que eu preciso. Tá? Então aí é uma informação importante que a gente precisa ter. Eu não posso fazer gráfico de pizza de informações, né, de informações que se distribuem em diversas séries naquele mesmo mês. Ou seja, veja, o mês de janeiro ele tem uma distribuição tripla de vendedores. Então eu preciso optar por gráficos que mostrem esse comportamento. O gráfico de pizza não, ó. O gráfico de pizza ele vai colocar as fatias aqui em relação ao mês. Mas se eu clicar aqui para editar dados, a gente vai reparar o comportamento diferente desse gráfico aqui. Porque o gráfico de pizza ele permite que nós tenhamos apenas uma série, certo? Ou seja, eu conseguiria analisar apenas um vendedor para diversas categorias. Tá? Será que eu consigo pôr um gráfico de linha aqui? Ó? Será que dá certo? Vamos ver. Tá? Ele faz aqui o gráfico. Então a gente consegue perceber o azul é o vendedor 1, o laranja é o vendedor 2 e o cinza é o vendedor 3. A gente percebe que ele faz aqui um gráfico, né, coerente, ele mostra que nos meses de janeiro a fevereiro, março e abril, a gente tem, por exemplo, o vendedor 3 aqui, ele começa mal, mas depois ele dá uma subida. Tá? Então, esse tipo de gráfico, ele já serve, né, como um parâmetro para a gente fazer. Eu mudei o estilo, ó. Pus um estilo 2, a gente consegue perceber os valores. Então, o vendedor 1, no mês de janeiro, ele tinha vendido 50, mas ele caiu para 35 no mês de fevereiro. Tá? Então, esse tipo de gráfico, gráfico de linha, permite com que a gente consiga fazer um comparativo. Tá? Então, tudo reside naquilo que eu quero fazer, na informação como eu quero apresentar. Tá? Então, o primeiro gráfico que eu fiz é um gráfico que mostra distribuição. Né? Vamos voltar para ele aqui. Ó. Ele mostra uma distribuição das vendas. Tá? Então, o gráfico de coluna vai mostrar como que as vendas se distribuíram. Né? Quem fez a barra maior do que o outro naquele mês. Tá? O gráfico de linha, ele é um gráfico de comparação. Eu consigo perceber, né, isso aqui é muito usado em eleição, eu consigo perceber aqui, ó, quem caiu, quem subiu em relação ao mês anterior. Tá? Então, são só alguns exemplos de gráficos, né, de como fazer esses gráficos dentro do Excel para você adequar aí a sua necessidade específica, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários.